Olá, bem-vindos, professores de todo o Brasil. Daremos início a mais um encontro do ciclo de encontros Diálogos em Educação. Eu sou Laurice Ericato, professor como a maioria de vocês, estou diretor editorial da Saber, a Saber que abrange as publicações das editoras Ática, Saraiva e Scipione, com seu foco de atuação na rede pública. Esta iniciativa é uma iniciativa das editoras Ática, Scipione e Saraiva e do portal de Educação Edocente, canal de comunicação das editoras, com vocês, professores da rede pública. Para conhecer todo o suporte disponibilizado ao longo do ano, visite e se cadastre lá no portal. Nós temos vários conteúdos para auxiliar a prática de vocês neste período de educação não presencial. 3 questões essenciais nos mobilizaram para estruturar esta série de diálogos em educação. Primeiro, cuidar de quem cuida na educação, garantir que os estudantes não sejam prejudicados em seu processo de escolarização e evitar o acirramento das desigualdades de acesso e de oportunidades. Aqui, neste canal, nesse ciclo de educação, nós já dialogamos sobre aulas EADs, alunos e adolescentes em isolamento social, processos avaliativos neste contexto de pandemia, diretrizes para as escolas durante a pandemia, saúde mental, alfabetização, cuidar e educar na educação infantil e inclusão escolar. Para os que quiserem assistir ou rever os vídeos, eles estão disponíveis no canal do Edocente. Para nossa conversa de hoje, trataremos de afetividade, os afetos antes, durante e depois do distanciamento social. Contamos com a presença da professora Luciene Tonheta, doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, com pós-doutorado pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Minho, em Portugal, membro brasileiro da FAI, que é a Fundação América para a Infância, sediada no Chile, professora da Unesp, do campus de Araraquara, e líder do GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, que congrega uma coparticipação da Unesp e da Unicamp. Também nossa intérprete em Libras, a Dinalva Andrade, está aqui conosco, que é atriz, intérprete, graduada em teatro e mestranda em linguística na Universidade Federal de Minas e responsável pela empresa BH em Libras, que disponibiliza conteúdos acessíveis em Libras no Instagram. Já inicio convidando e anunciando que na próxima semana a nossa live será sobre gestão escolar e pandemia, novos e antigos desafios e possibilidades. Bom, agradeço a presença, saúdo todos que estão aqui conosco, os que assistirão a gravação posteriormente, e a professora Elaine está nos acompanhando via chat, por onde pode ser enviados comentários, perguntas, que, na medida do possível, responderemos ao vivo ou pós-evento. Boa noite, professora, boa noite, Dinalva. Já inicio a nossa conversa, habitualmente, como quem nos acompanha está acostumado com uma provocação inicial. Então, estamos diante de uma situação inusitada, que nem os grandes escritores ficcionistas da humanidade pensaram, imaginaram ou escreveram com detalhes. Mas quero lembrar que, falando de literatura, vamos lembrar de Ensaio sobre a Cegueira, um dos livros mais famosos do escritor José Saramago, que foi Prêmio Nobel da Paz em 98. O romance traz uma epidemia em comum.
A doença que deixa as pessoas cegas, de repente, sem sintoma, aviso prévio, no que chamam de cegueira branca. O livro mostra como o governo trata com autoritarismo seus cidadãos e como, em pouco tempo, toda a organização social entra em colapso, dando lugar a novas formas de leis e de arranjos. O ponto alto da história é uma mulher que não fica cega, mesmo assim vai para o isolamento e não avisa ninguém da sua condição. Isolamento, medo, angústia, situações muito similares das que estamos vivendo hoje. Para começar o nosso diálogo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como esses sentimentos se relacionam com afetividade. E se puder tangenciar também um pouquinho o que é afetividade, como a afetividade pode ajudar neste momento de isolamento social. Boa noite, bem-vinda, professora. Boa noite, Lauri, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui compartilhando algumas das nossas pesquisas que temos feito há tanto tempo, falando sobre essa temática tão humana que é a afetividade. Afetividade é um conjunto de emoções e sentimentos e interesses, segundo a perspectiva da psicologia do desenvolvimento. Tem outras tantas definições, mas a afetividade, portanto, é o que reúne essas três coisas que a gente tem, né? Então, emoções, sentimentos e interesses. Afetividade, portanto, é mais do que emoção, porque emoção, bicho também tem, né? Tristeza, alegria, medo, bichos também têm. Mas ela corresponde a sentimentos que são categorias mais evoluídas da afetividade. Ou seja, são formas que só homens podem ter. Então, sentimento de arrependimento, sentimento de admiração, honra, indignação, são sentimentos porque são categorias mais evoluídas. Então, esse conjunto de emoções e sentimentos, que a gente chama de afetividade, ele se dá em qualquer ser humano, ou seja, ele é uma marca registrada daquele que é humano. Então, mais do que bicho, então, nós humanos temos como evoluir nessa maneira como sentimos e controlar aquilo que a gente sente. Essa afetividade, então, ela tem como uma característica, então, por que a gente chama de... O ser humano tem afetividade. E como é que essa afetividade tem se mostrado hoje? Primeiro que esse conjunto de emoções e sentimentos, eles se dão na relação com os outros. Este outro, que é o meu par, ou que é um adulto, no caso das crianças, ou alguém que é minha autoridade, e este outro que sou eu. Então, eu sinto tristeza, alegria, saudade, preocupação, medo, angústia, nas relações que eu tenho com os outros e na minha relação comigo mesmo. E isso me move. Isso me move, porque a afetividade, na verdade, é o que o Piaget chamava de energia. É aquilo que movimenta, é aquilo, então, que me faz ser alguém. Ser alguém por quê? Porque na relação que eu estabeleço com os outros, é que eu tenho as respostas de como as pessoas me veem e de como eu quero ser visto. Então, se eu faço uma brincadeira e você me responde com um sorriso, eu posso dizer, puxa vida, eu posso participar deste grupo social. E como eu posso participar desse grupo social, então eu me sinto feliz. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa energia que é chamada de afetividade, ela move o homem na relação que a gente estabelece com os outros. Não é? E o que nós queremos com os outros? O que nós mais queremos? Nós queremos, na verdade,
conviver e ser feliz. Não é? Então, essa energia vital que a gente tem, ela nos leva a buscar um sentido. E qual é o maior sentido? O melhor sentido. O melhor sentido para um ser humano é ser feliz. E qual é o grande problema quando nós estamos num momento de isolamento social? Nós perdemos uma perspectiva de sentido. Ou seja, nós não sabemos nesse momento o que é que vem pela frente. Então, o conjunto de emoções e sentimentos e interesses, que é essa energia que nos move, ele fica abalado. E ele se manifesta de maneiras, de formas, muitas vezes, que prejudicam ao outro e prejudicam a nós mesmos. Essa, então, é a grande necessidade, Lauri, desta temática ser abordada neste momento por vocês e ser abordada na escola ou nos contextos que formam como é a escola, que hoje, ainda que não estejamos dentro dela, se preocupe exatamente com a formação de seus meninos e meninas e como, portanto, eles se sentem. Porque essa energia vital, que é esse conjunto de emoções e sentimentos, ele vai explodir, ele vai se manifestar muitas vezes de forma a agredir o outro ou a se autoagredir. Estou sem som. Obrigado. Vamos avançar um pouquinho mais. Meu microfone estava fechado. A minha primeira percepção sobre o uso de atividades remotas neste momento, em tempos de pandemia, é que a tecnologia é incapaz de substituir as práticas afetivas dos contatos humanos, face a face, olho no olho, entre estudantes e professores, e os professores em sala de aula têm essa percepção de olhar para o aluno e perceber emocionalmente como ele está. É um pouco das experiências que temos nas redes sociais. Eu costumo dizer que são muitos sorrisos das redes e muitas lágrimas no travesseiro, de maneira geral. O que mais queremos com urgência e sentimos falta, acho que todos, em tempo de isolamento social, é encontrar as pessoas, abraçar, festejar, se cumprimentar longamente, manifestar este afeto, este carinho, essa emoção. Neste momento, a recomendação é de que a vida precisa ser preservada, mas para a saúde mental, os vínculos precisam ser mantidos. Como e o que fazer para manter esses vínculos afetivos neste período de isolamento social entre educadores e estudantes? Primeiro, Lauri, que a gente tem certeza que nada substitui esse contato humano, e isso não é fruto de alguém que está pensando hoje, mas isso é um conceito historicamente construído. A neurologia já mostrou isso, a psicologia já mostrou isso, a antropologia já mostrou isso, a sociologia, ou seja, todas as ciências já mostraram, e interessantemente eu me lembro agora de um livro chamado O Erro de Descartes, de um neurocientista português, e quando ele escreve, o Antônio Damasio, esse livro, ele fica conhecido muito mais para tratar as questões da afetividade ou da localização nas redes neurológicas do ser humano, onde é que fica esse espaço de afetividade, né? Mas eu me lembro que algo importante neste livro, de contribuição que a gente tem para entender o porquê que a gente vai ter que pensar que a convivência humana é sim necessária fisicamente e presencialmente, é que ele diz que o ser humano, na sua história de vida, ele vai construindo paisagens corporais.
E essas paisagens corporais nada mais são do que as relações que a gente estabelece com o mundo, não só com as pessoas, mas com todos os sentidos que o ser humano tem. Então, com visão, com audição, com paladar, com tato, e certamente com o calor das mãos, com o calor do abraço, com os músculos sentindo o contato físico. Ou seja, nada vai substituir a convivência deste ser humano, que é necessária para a nossa constituição enquanto também ser humano. Porém, neste momento, como você bem disse, nós não podemos estar com os outros. Só que, veja, então, é preciso pensar que como é que a gente vai manter esse vínculo? Eu preciso de estratégias, na verdade, que ajudem as pessoas que estão longe de mim a se sentirem acolhidas, a poderem expressar aquilo que sentem. Então, as coisas mais importantes, ou as estratégias mais importantes que a gente tem que ter hoje dentro da comunidade educativa, ou feita pelos professores, é pensar que o nosso aluno, ou a convivência nesse momento, ela não tem mais dimensões, por exemplo, de problemas como a gente tinha no relacionamento com as crianças, de regras não cumpridas, do menino que demorava para voltar do banheiro, aí que saudade, né, de chamar para o menino, por que demorou tanto, não é? Do menino que bate no outro e que não pede desculpas, dos materiais que somem no cotidiano da escola, e aí a gente tem que dar conta do sumiço desses materiais. Ou seja, a dimensão que a gente tem que cuidar agora é da dimensão das questões emocionais e dos sentimentos, ou seja, de como essa relação ela está permeada pela energia que move essas pessoas. E como é que eu vou ajudar essas pessoas a não entrarem em angústia, a não entrarem em depressão, a não entrarem em ansiedade, porque essa perspectiva de vida, ou esse cenário que nós vivemos, sem saber para onde nós vamos, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem ter controle de se meu pai vai ter dinheiro para comprar alguma coisa que eu quero, se meu pai vai ter emprego, a minha mãe que está gritando o tempo todo, o meu irmão que não tem o computador para fazer a tarefa, ou seja, todas essas angústias que o cotidiano dessas crianças tem vivido hoje, que eles têm vivido neste cotidiano, eles formam uma dimensão que é diferente daquela convivência que a gente tinha na sala de aula. E, portanto, eu preciso do olhar cuidadoso de professores para a acolhida dos sentimentos infantis. Ou seja, eu preciso de atividades, de propostas que ajudem as crianças a sentirem que estão acolhidas. Então, eu preciso de espaço, se eu tenho como fazer atividades remotas, eu preciso que essas atividades sejam para que as crianças possam sentir que elas podem manifestar o que elas sentem, que elas possam ter espaço de dizer, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou com medo, eu estou preocupado, para que elas saibam nomear aquilo que elas sentem. E, para além dessa nomeação e reconhecimento dos sentimentos, essas crianças precisam aprender, assim como seus pais também precisam aprender, e eis uma perspectiva de que nós, além de toda a aceleração que nós temos que ter agora, por conta de vista da educação remota, ou seja, nós aprendemos, os especialistas em tecnologias dizem que nós tivemos que aprender a mexer com ferramentas digitais, o que aprenderíamos em 10 anos, tivemos que fazer em 3 meses, não é? Ou seja, para além dessa aceleração, a gente vai ter que entender que pais
e crianças, e mesmo professores, não é? Nós não tivemos na nossa educação, ou tivemos pouco, porque é jovem demais as legislações, ou as bases, as normativas, que falam sobre a questão da afetividade como algo importante na escola. Então, as pessoas sabem pouco como dizer como se sentem, e sabem pouco como dizer como se sentem de uma maneira que não cause sofrimento no outro. Porque dizer como se sente também não é causar um problema no outro. Eu tenho o direito e preciso dizer o que eu sinto, porque sabe aquela energia que a gente falou no começo, que é uma energia natural? Ela vai sair nas relações que eu estabeleço comigo e com os outros. Se ela não sai com palavras, ela sai no tapa, ela sai no chute, ela sai no cuspe, e se ela não sai com palavras assertivas, ela também sai de maneira a não compreender o outro e a também agredir o outro. Isso, portanto, diz respeito a um aspecto que nós não aprendemos a fazer na escola. As questões de como lidamos com os conflitos e como resolvemos os conflitos com quem é de direito, manifestando o que nós sentimos, controlando as nossas raivas e se utilizando de um instrumento que é simbólico. Não é? Vygotsky já dizia tanto, o que faz com que o homem seja um animal superior é a sua possibilidade de transformar em símbolos aquilo que ele vive, a capacidade de linguagem, de representação. Então, o que eu preciso ajudar as minhas crianças a fazer agora, coisa que nós não sabemos, coisa que os pais também não sabem, é dizer com palavras o que sentem, dizer com palavras que sejam e que ajudem assertivamente a resolver os problemas. De quando eu estou angustiado, quando eu estou bravo, e ao invés de gritar, ao invés de bater, ao invés de agredir, eu consiga sair do meu ponto de vista dizendo o que eu sinto e consiga ouvir o outro naquilo que ele também sente. Este é a nossa maior contribuição hoje, neste momento que estamos vivendo, para trabalhar com as nossas crianças e adolescentes e até os pais, com relação a essa temática da afetividade. Obrigado, professora. Quero aprofundar num aspecto que você mencionou, que é família. O papel que a família tem na educação. Então, um pouquinho do contexto da família. Não é fácil para as famílias ajudarem as crianças na organização dessa rotina escolar, para o cumprimento do ensino remoto, por várias questões. Desde o fato das famílias estarem trabalhando remotamente ao mesmo tempo em que também exercem tarefas domésticas. Tem a questão de inexistência de infraestrutura, espaço, conexão de internet. Há também condições emocionais por doença, por perda de familiares, por desestruturação psíquica, em face dessa pressão, dessa novidade de pandemia, de isolamento. Pensando nessas questões, estamos aí aproximadamente há mais de 90 dias de isolamento, e você abordou aí um certo desgaste que nesse período deve ter provocado nas relações de algumas famílias. Como os professores podem orientar a organização dessa rotina de estudos dos alunos e como a afetividade pode ser trabalhada na família neste cenário? Tá. Eu fiquei pensando aqui enquanto você me perguntava em duas coisas que tem nos angustiado e que eram anteriores a este momento de isolamento social, como dificuldades que a gente tem na educação hoje no Brasil.
A primeira delas é pensar que as crianças não estão acostumadas a métodos que ajudem a se autorregularem. E isso é anterior à pandemia. Ou seja, os nossos métodos de ensino ainda estão enfadados a serem mecânicos, ainda estão enfadados a termos um professor que ensina, que fala, que organiza o conhecimento, que apresenta, e a criança que consome, que reproduz ou que apenas responde às perguntas do professor. Então, veja, e agora, neste momento que as crianças são obrigadas a estarem longe do professor, e mesmo nas atividades, mesmo orientadas pelo professor, não tem o professor o tempo todo, o quanto isso é muito mais preocupante, o quanto isso faz com que exista uma grande dificuldade para as famílias, para as crianças e para os professores organizarem formas de fazer com que as crianças possam trabalhar cada vez mais sozinhas, não é? Ou seja, sozinhas no sentido de autonomamente. Independentemente para aqueles que são pequenininhos, porque nunca atingirão de fato a autonomia, no período que são crianças da primeira infância, quero dizer. Bom, então, este é um primeiro problema. O segundo problema é que eu acho que a gente está... Então, o primeiro a gente vai ter que lembrar que isso a gente vai ter que, de uma vez por todas, lembrar neste país, que os métodos de ensino, que as pesquisas já mostraram que métodos de ensino precisam fazer com que as crianças se autorregulem, que as crianças possam aprender a antecipar consequências, perguntas, comparar respostas, comparar métodos, que elas possam planejar, que elas possam avaliar sozinhas, para que, de fato, elas possam, então, construir os seus conhecimentos. Mas, neste momento, nós vamos ter que tentar contar, de fato, com as famílias. E aí vem o segundo problema. O segundo problema é que, vejam, e acho que ele vai ser super importante para a gente, porque nunca os pais viram com tanta importância o trabalho dos professores na escola, não é? E nunca os professores viram com tanta importância o trabalho dos pais, substituindo neste momento que há de passar o trabalho dos professores. Só que o que a gente tem que lembrar, Lauri, é que os pais não são professores. Mesmo o melhor geógrafo, tá certo? E que ele seja, inclusive, ele saiba o método de ensinar geografia, na relação com o filho dele, ele não é professor, ele é pai. E pai, se eu brigar com meu pai, se eu não fizer o que o meu pai está pedindo, se eu não souber direito o que o meu pai está falando, se eu der uma enrolada no meu pai, eu não perco meu pai. Ele não deixa de ser meu pai. Mas a minha professora eu perco. Eu posso ter um problema com a professora, ter que mudar de escola, se eu desrespeitá-la, se eu não obedecê-la, se eu não fizer a tarefa da maneira como ela me pediu, ou seja, eu posso perder a confiança dela e perdê-la neste sentido. Então, isso significa o seguinte, que a gente vai ter que entender, nós que somos professores, que a experiência quando o pai diz assim, tá difícil, eu não consigo, ele não consegue mesmo. E não é porque ele não entende do método, é porque na relação que ele tem com o filho dele, a relação que ele tem com o filho dele é outra. É uma outra relação de intimidade. Então, a nossa preocupação como professor é pensar em atividades que, de fato, cada vez mais sejam para que as crianças e adolescentes possam assumir fontes de pesquisa, planejamento individual, e que elas possam, na medida do possível, terem os seus
pares como aqueles que aprendem, ou seja, trabalhar quem tem a possibilidade de fazer trabalhos pela internet. Mais do que nunca, a gente tem muitos aplicativos, muitas plataformas que permitem trabalhos com os pares, que são os próprios amigos. Mas se eu não tiver a possibilidade de trabalhar com a internet, porque eu trabalho numa escola lá na periferia, lá na zona rural, que não tem internet, que não tem como ter o acesso aos colegas, as propostas de atividades que eu preciso fazer são propostas que ajudem, que falem para que as crianças tentem fazer sozinhas. E como é que fazer sozinha? Que elas planejem, que elas organizem, que sejam propostas que fomentem, na verdade, passos para que a criança possa seguir sozinha, para que ela não tenha tanta necessidade da intervenção adulta. Isso porque eu estou falando de uma parte da afetividade que é motivação, que é interesse, que é energia para eu poder me motivar a fazer alguma coisa. Mas isso não significa transformar um texto de Monteiro Lobato num texto, sei lá, de funk hoje, de algo assim, ou quando eu era mais jovenzinha, eu me lembrava da texto de Monteiro Lobato transformado em alguma música da Xuxa, né? Mas o texto de Monteiro Lobato hoje transformado em qualquer coisa que seja cotidiana e fácil. Não significa facilitar o tipo de proposta que a gente dá para a criança, mas significa dar a ela a possibilidade de descoberta, de desafio, desafiar a criança, não facilitar, desafiar para que ela possa ir descobrindo. E isso significa movê-la, fazer a energia para que esse interesse aconteça e que ela tenha, então, um sentido para a vida. Ou seja, que eu desperte nela interesse por fazer uma receita, para pesquisar algum objeto que ela tem em casa, e eu vou ter que usar de algo que é extremamente característico do professor, que é a criatividade, não é? Nós vamos ter que criar estratégias. Agora, sob o ponto de vista das emoções e de sentimentos, o que eu preciso são também de atividades, de propostas que permitam que as crianças falem sobre o que elas estão sentindo, que permitam que os adolescentes entendam por que eles se sentem chateados, angustiados, o que eles sentem quando alguém os desrespeita nas redes sociais, como ele se sentiria se ele estivesse no lugar de alguém que ele faz uma acusação. Ou seja, questões que levem as crianças e os adolescentes a poderem nomear, expressar e reorganizar aquilo que eles sentem. Vamos fazer um bloco de perguntas agora, porque tem alguns assuntos aqui com algumas perguntas interessantes para a gente discutir e aprofundar um pouquinho mais. Então, a professora Rosângela Maria de Almeida Moreno faz a seguinte pergunta: o que eu posso fazer agora por mim e pelo outro, com o que eu tenho, e que seja benéfico a mim e a ele? A Solange Oliveira faz uma pergunta, talvez você tenha abordado, tangibilizado a resposta, mas é interessante a gente voltar a essa temática. O isolamento social ajudou um pouco a melhorar a afetividade familiar, já que os pais e os filhos estão mais presentes. Idia Linhares pergunta: como trabalhar afetividade com crianças na educação infantil neste momento de isolamento social? Diana Rodrigues da Rosa: os alunos do ensino médio também têm necessidade dessa afetividade. Como acolhê-los? Fabiana Vigo diz: concordo, os educadores também precisam apoiar emocionalmente os estudantes nas atividades remotas. Mas os professores também precisam de apoio emocional. Como fazer isso?
quais dicas? E eu vou emendar com mais uma provocação, professora, que é, já que a gente abordou alunos em ensino médio, já que a gente abordou adolescência, e assim como todo mundo, os adolescentes possuem uma expectativa muito grande para a volta nesse convívio social, após a pandemia. Adolescentes, todo mundo que lida com adolescentes sabe que são pessoas cheias de habilidades e potencialidades, mas que possuem uma certa dificuldade em controlar os próprios impulsos. Assim, essa volta me preocupa bastante pela tendência de criar uma exposição, algo como, vamos fazer tudo o que não pudemos fazer durante o isolamento. Pensando em como ajudá-los a regular a própria conduta, que, aliás, você comentou aqui o trabalho. Olhando para as competências gerais explicitadas na base de autogestão, de autocuidado, como preparar esses adolescentes e, por que não dizer os adultos também, pais e professores, para este momento de retorno ao convívio social? Bom, eu anotei aqui, eu espero ter anotado direitinho para a gente poder conversar sobre esse bloco de perguntas. A primeira delas, e acho que elas se misturam, e eu vou tentar separá-las, o que eu posso fazer por mim e pelo outro? Eu posso fazer a mesma coisa que eu faço com os meus alunos, eu posso fazer por mim, me dizer, Luciene, olhar para mim e dizer, o que é que está me chateando hoje? Por que eu estou chateada? O que eu posso... Como é que eu estou me sentindo hoje? O que me causou isso? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para me sentir melhor? Como é que eu podia ter falado para o meu filho de outro jeito? Porque o que eu fiz fez com que ele reagisse dessa maneira. Então, como é que eu vou fazer? O que eu falei que pode ter causado nele essa ação? Ou seja, eu preciso também olhar para mim como professor, como alguém que também está sem perspectiva, que também está com uma energia... Como é que vai ser o meu futuro? Eu estou cansada também de todas as coisas que eu tenho que me fazer. Então, olhar para mim como também alguém que precisa ser ouvido. Então, também dizer para o outro, dizer para o marido, dizer para o filho, eu estou cansada, eu estou chateada por isso, eu estou chateada por aquilo. Ou seja, as mesmas coisas que a gente vai ensinar as crianças a fazerem, a gente também precisa fazer nas nossas casas. E aí, emendando até para as questões dos professores, sim, a minha mãe dizia uma coisa que é sábia, é tão simples, mas ela não é simplista. A minha mãe dizia, ninguém dá o que não tem, não é? Ou seja, é claro que eu vou precisar também ter essa experiência de estar bem comigo, de estar fortalecido, de estar não angustiado, de estar equilibrado, para poder também ajudar os meus alunos, ajudar os meus filhos, ajudar as pessoas que convivem comigo. Então, veja, uma das coisas que a gente tem pensado, e depois a gente pode mando aqui no chat, mandar para todo mundo, a gente tem organizado alguns protocolos de ajuda a professores, e protocolos de ajuda para gestores ajudarem a professores. Porque, na verdade, neste momento que nós estamos vivendo, o grande trabalho dos gestores é também acolher aqueles que acolhem. Porque os gestores são aqueles que vão olhar para os seus professores, verem as suas dificuldades, verem o seu cansaço, verem as horas de propostas que estão fazendo, e também acolher, e também reconhecer os seus sentimentos, ouvi-los. Então, a gente tem criado alguns protocolos que são algumas ideias de ajuda de como é que essa tarefa grandiosa que é dos gestores das escolas tem que acontecer nesse momento. Porque sim, os professores também precisam de ajuda neste momento. Agora, aí
a gente tem outra pergunta que vai falar sobre a questão da família, se a família, se ajudou a família. Acho que a resposta é dupla. Ajudou em alguns casos e prejudicou em outros. Por quê? Porque ajudou aqueles que estavam afastados e que conseguiram pensar sobre as próprias experiências vividas, o quanto este momento foi uma oportunidade de estar próximo. Mas pessoas que conseguem ver essa oportunidade são pessoas que conseguem reconhecer os seus sentimentos, reconhecer os sentimentos dos filhos, olhar para si, olhar para os outros. Porque aqueles que já não conseguiam ou que já se relacionavam de maneira agressiva, de maneira a não conseguir olhar para o ponto de vista do outro, reconhecer o ponto de vista do outro, pensar sobre as próprias questões, sobre os próprios medos. Então, por que eu estou com tanto medo? Porque eu posso estar desempregado. Por que está me angustiando tanto isso? Porque eu perdi meu emprego e não tenho o que comer. Então, como eu vou viver? Então, quem não consegue dizer com palavras, trocar com... transformar em palavras, transformar em sentimentos, expressar esses sentimentos, vai expressar de forma violenta, vai buscar outros meios para que essa sensação de prazer, quando a gente expressa aquilo que a gente sente, possa ser renovada, porque é isso que nos move como homens, como ser humano. Passar por um estágio de problema e resolver o problema. Passar por outro e resolver o problema. Ou seja, quem não tem isso, então piorou a sua relação na família. É por isso que a gente tem altos índices de crianças que estão sendo agredidas, altos índices de mulheres que estão sendo agredidas por seus parceiros neste momento, e que os números oficiais não mostram, porque vejam a grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, a importância da escola. A escola era aquela que encaminhava para os problemas de agressão, de violência, para as redes de proteção, para os demais componentes da rede de proteção, da qual ela também faz parte. Mas agora, sem a gente poder saber o que esses meninos estão passando, vejam, isso não quer dizer que não aumentou ou que diminuiu, não. Aumentou sim, porque estes pais, estes adolescentes, estas crianças que tinham problemas antes de também não saberem como conviver, isso pode ter sido potencializado por este momento que a gente está vivendo. E é por isso que a gente tem pensado, e isso a gente do GPEM pode compartilhar com vocês também, são instrumentos que a gente tem feito para diagnosticar de maneira bastante ainda que não fira, porque a gente tem que pensar muito bem nisso, a intimidade das crianças e dos adolescentes, maneiras de estabelecer diagnósticos de como as crianças se sentem, de como os adolescentes se sentem e criar canais de comunicação, porque as crianças realmente, nós não vamos saber como é que eles se sentem, e, portanto, eu vou precisar abrir os olhos da família, sempre dizendo, veja se seu filho está chorando muito, está chorando por nada, o que tem acontecido na sua casa, pais, como é que a gente tem lidado com as tristezas das crianças, como é que os adolescentes, eles têm gritado, pais, a gente tem sabido como lidar com o comportamento das crianças, a gente tem falado com eles no final da tarde, no final da noite, antes de dormir, sobre tudo o que aconteceu, como é que a gente pode fazer diferente, a gente tem conseguido expressar de outro jeito o medo que a gente está de perder o emprego, dizendo para os nossos filhos, eu estou com medo, porque isso é humano, e não indo para a bebida, ou não indo para a droga, né? Ou não batendo, não ofendendo com palavras o meu companheiro ou minha companheira. Então, essa ajuda vai ter que vir da escola nesse momento, porque, veja, ela é o elo com o resto da rede de proteção. Como fazer isso com crianças, e aí vou para os adolescentes, a criança, veja,
se a gente for pensar do ponto de vista das características do desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral das crianças, eu vou lembrar que as crianças precisam de situações concretas, lembram? Quando a gente pensa no sensório, no período sensório-motor, no período pré-operatório, lembram? No período operatório concreto, que nós, como professores, já estudamos essas fases do desenvolvimento, o que eu preciso? O que significa isso? Eu preciso transformar as propostas de atividade com afetividade de maneira lúdica. Então, isso significa que eu preciso contar histórias, eu preciso chamar as crianças para recontar essas histórias, eu preciso fazer uma caixinha e pegar uma caixinha e dizer para a criança, olha, pega uma caixinha e guarda, escreve, desenha aquilo que você está sentindo agora e guarda nessa caixinha, fecha, você está com muita raiva, escreve a raiva num pedaço de papel e depois recorta ele e joga ele com bastante raiva e joga ele no lixo, né, e prende a raiva numa caixinha, pega o medo, amassa o medo, ou seja, brincadeiras, atividades que sejam lúdicas, atividades que permitam, primeiro, que a criança o faça de maneira concreta e, ao mesmo tempo, que permita falar de algo que é tão difícil. É difícil falar sobre como a gente se sente para os outros, não é? E para quem de direito? Porque nós adultos nos gabamos de achar que a gente é uma geração mais evoluída do que as crianças, do que os adolescentes, mas a gente não sabe também. A gente não sabe dizer para quem de direito quantas pessoas da nossa idade, como adultos, nós conhecemos que conseguem dizer para o vizinho, para o amigo, para o colega que tá mal com determinada pessoa, que está angustiada, que ficou chateada, que está preocupada, mas não consegue falar diretamente para essa pessoa, dizendo, escuta, vamos conversar? Eu estou angustiada com uma coisa que aconteceu, eu me senti assim, assim, assim. Quem de nós consegue? Então, esse exercício nós vamos ter que fazer também. E isso também exige de nós algo que é aproveitar este momento, e aproveitar não, porque a gente está sem tempo, eu sei, mas isso vai acontecer depois que a gente voltar, antes acontecer, a gente nunca vai ter o tempo que a gente deseja mesmo, mas a gente vai ter que entender que também saber dizer com outras palavras, depende da gente também estudar sobre o que é uma comunicação não violenta, como é que eu descrevo, como é que eu uso de uma linguagem descritiva. Vejam, eu estou dando definições, eu estou dando conceitos que são coisas necessárias, aprendizagens que a gente vai ter que aprender a se utilizar neste momento. Porque sim, Lauri, quando as nossas crianças e adolescentes voltarem, essas angústias irromperão. Ou seja, elas irão explodir. Então, claro que não só os adolescentes quererão fazer tudo o que eles querem, mas eles também serão movidos por esses afetos ou por essa energia que não foi falada, que não foi transformada em palavras, que não foi ouvida, que não foi acolhida. Então, eu terei sim essa dificuldade e essa dimensão, que são as questões de autoconhecimento, de autocuidado, de relações com a afetividade, ela terá que ser algo que não é só deste momento, mas que terá que continuar quando a gente voltar, né? Na nossa volta, porque é isso que vai determinar o progresso ou o sucesso da escola quando a gente voltar. E só para terminar, o adolescente, ele é teimoso, ele argumenta, ele desafia, não é? Até porque, do ponto de vista neurológico, claro, ele não tem medo mesmo, e ele tem um circuito neurológico que faz com que ele realmente perca o medo, é por isso que ele é tão provocador, né? Mas, ao mesmo tempo, Lauri, sabe, esse mesmo adolescente,
ele também se caracteriza, sabe por quê? Por reconhecer que os outros também podem sofrer. Ou seja, ele tem uma capacidade que as crianças ainda estão construindo, que é de se colocar no lugar do outro e olhar para o outro e olhar para si, porque ele consegue pensar no outro. E sabe de uma coisa que ele consegue mais? Ele consegue pensar no outro que ele nem vê, porque ele tem um pensamento formal. Ou seja, ele consegue hipotetizar. Ao mesmo tempo, ele tem uma característica que a gente chama de sentimentos ideais. Por que adolescente ou juventude é o momento da gente sonhar, da gente resolver os problemas do mundo do nosso quarto? Não é assim que adolescente faz? A gente não acha que vai mudar o mundo quando a gente é jovenzinho, de até 20, 25 anos, né? Nós somos jovens de 50 também, né? Mas quando a gente é mais jovenzinho, a gente não fala que vai mudar o mundo? O que é isso? É uma característica psicológica. Esses meninos se definem também pela busca do bem. Ou seja, então o que eu vou ter que investir neles? Eu vou ter que dar oportunidades para que eles façam atividades, propostas, brincadeiras, trabalhos, estratégias que também os ajudem a colocar em ação essa possibilidade que ele tem de ajudar o outro. E é por isso que depois também eu deixo o site, eu também compartilho com vocês a possibilidade da gente criar uma coisa no Brasil que já é realidade, que são sistemas de apoio, que são adolescentes de escolas públicas e particulares que são formados para ajudar os seus pares. Este, por exemplo, vai ser um momento propício para a gente criar grupos, equipes, clubes, para ajudar os outros. Puxa, passou tão rápido a nossa conversa que, olha, lá já se passaram mais de 50 minutos que nós estamos dialogando aqui. Eu tenho 2 ou 3 assuntos que eu gostaria de juntá-los para que você fizesse uma fala final, e depois eu gostaria que você indicasse um livro ou filme, que sempre as nossas lives aqui trazem isso como auxílio para o professor, que não é só o que ele ouve aqui, mas é o que fica depois e que ele pode pesquisar e aprofundar. Mas essa realidade que a gente está vivendo intensificou a cyberconvivência. E cyberconvivência, como diz a minha esposa, que é educadora aqui em casa para os filhos, internet é uma grande cidade do mundo sem a presença de um adulto. Você pode encontrar de tudo. E nós não estamos livres do bullying virtual. Então, você falou dos clubes de apoio, do bullying virtual. Então, eu quero que você aborde um pouquinho isso e aborde um pouquinho o isolamento social, ou seja, essas crianças se prolongando um pouquinho mais, que a gente vê adiamento no retorno, até que não tenha uma vacina, até que não tenha uma droga que controle essa pandemia, ou outras que virão. Me parece que a gente vive numa realidade mais comum daqui para frente de cuidados com a saúde do que nós vínhamos tendo até este momento. Então, alunos longe de avós, de tios, de primos, de amigos da mesma idade, de convivência na escola. O convívio social mais amplo, essa privação, pode desencadear prejuízos ao desenvolvimento afetivo das crianças e dos adolescentes? Em caso positivo, quais medidas e o que é possível fazer para convivermos nestes tempos desafiadores? Então, eu gostaria que você fechasse o bloco, depois fizesse a indicação de livros ou filmes.
Então, vou resumir em 2 ideias principais, essas para a gente poder fechar. Tentar rapidinho. Primeiro que a cyberconvivência, ela nas redes sociais, nós temos leis e ela não é terra de ninguém. E os nossos meninos precisam saber disso. Nas redes sociais, nós somos aquilo que nós postamos, ou seja, é a nossa identidade, aquilo que eu curto, aquilo que eu digo, aquilo que eu posto, aquilo que eu compartilho é o que eu sou. Então, este vai ser um tema necessário para a escola, sempre. Teremos prejuízos? Temos prejuízo de saudade. Temos prejuízo porque o homem se constitui como homem na presença de outros. Então, claro que isso vai faltar para a gente, mas a gente recupera assim que nos juntarmos de novo, que estivermos de novo, porque estivermos juntos de novo, porque se nós tivermos condições de, neste momento, mantermos para aqueles que conseguem uma convivência virtual, pelo menos falar sobre o que sentimos, expressar o que sentimos, já é falar daquilo que nos torna mais humanos, não é? Que é aquilo que de fato somos nós, daquilo que nós somos feitos. Então, continuar fazendo essa convivência virtual é uma necessidade e certamente voltar à convivência humana presencialmente também é uma necessidade. Eu queria terminar com um livro e indicar, eu queria terminar com este livro porque ele tem a ver com este momento que a gente está vivendo agora e com essa realidade. Ele é um livro que eu escrevi agora para este momento. Eu trabalho com literatura infantil, eu escrevo para crianças e neste livro, então, eu tentei pensar um pouquinho o quanto a gente precisa ter esperança, porque esperança é um sentimento, mas também é um valor, é algo importante que nos empodera para continuarmos vivendo. Então, ainda que cause prejuízos, Lauri, para a nossa experiência de vida, que cause saudades, que as relações se distanciem para algumas pessoas, ela pode aproximar para as outras, e o que vai nos mover a lutar para sairmos deste momento é a esperança. Então, eu queria ler este livro para vocês. Pode ser? A gente pode ir passando? Eu vou ler aqui, eu vou seguir o meu aqui, tá bom? Não sei se... Vamos lá. O livro se chama Espera, Moleque. Era uma vez um moleque correndo, brincando, pulando, dançando, fuçando e perguntando: já pode comer o pão? Espera, moleque, ainda não. Eram 2 vezes e o moleque, gritando, comendo, chutando, empurrando, lambendo e perguntando: já pode brincar lá fora? Espera, moleque, não é hora. Eram 3 agora às vezes, e de novo o moleque, chorando, sorrindo, mancando, acordando, dormindo e perguntando: já pode sair na rua? Espera, moleque, se aquieta, que a rua está toda deserta. E era de novo, de novo, de novo, e mais uma vez o moleque, já entediado, cismado, estafado, duvidando, desanimando, esbravejando e esperando. E cansa. Moleque, descansa. Joga peão, pega-pega, faz avião, escorrega, escreve canção, pinta o chão, cozinha, faz macarrão, ou brinca de cabra cega, que o seu coração sossega. Moleque, então aprende
que se não dá para mudar o presente, a gente muda o que sente e sonha que tudo vai melhorar. Sabe como se chama o sentimento para aprender neste momento que não tem como mudar? O nome disso, criança, só pode ser esperança. Um beijo a todo mundo. Foi um grande prazer compartilhar estes momentos tão importantes de reconhecer a afetividade como algo necessário do ser humano, neste momento, principalmente em que o sentimento que pode nos unir e que pode nos mover é a esperança. Obrigado, professora, por essa acolhida afetiva da nossa live de hoje. Tenho certeza que muita gente ficou abraçado, acolhido. Eu quero agradecer suas contribuições, a participação de todos que nos acompanharam neste momento. Eu sei que muita gente, Brasil afora, muitas instituições, muitas secretarias de educação, universidades estão presentes nas nossas lives, aqui nos nossos webinários, e gostaríamos de agradecer a oportunidade que muita gente vem nos sinalizando que estamos contribuindo para a formação dos futuros professores. E como exemplo, aqui para citar um único exemplo, e a gente não consegue citar todo mundo, eu quero citar o curso normal do CIEP, de Italva, no Rio de Janeiro, que professores e alunos nos assistem toda quarta-feira. Bom, a ideia desse ciclo é propiciar o espaço, condições para que a gente possa construir coletivamente formas de compreender o momento que vivemos e esta nova situação, esse novo normal que se estabelecerá, tanto na sociedade em termos amplos, como na educação especificamente. Agora, eu gostaria que a Dinalva se despedisse da gente também, pode abrir o microfone para dar um tchau para todo mundo também e falar um pouquinho do seu trabalho também, Dinalva. Muito obrigada, foi maravilhosa a nossa conversa hoje. Nossa, eu estou me sentindo mais também. Muito obrigada. Por favor, quem está assistindo, sigam a nossa página, né, o BH em Libras, que tem vários conteúdos acessíveis em Libras, então as pessoas que querem aprender um pouquinho de Libras conseguem aprender entrando lá no Instagram, vendo os vídeos. Isso é muito importante também, né, que a gente consiga promover essa acessibilidade para todas as pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Dinalva. Quero avisar que disponibilizaremos agora o formulário para todos os que solicitaram declaração de presença. Então, tem um link aqui no final que vai aparecer. E convido vocês para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 18 horas, para falarmos de gestão escolar e pandemia. Novos e antigos desafios e possibilidades. Nós teremos uma professora, a Joyce Lemb, do Rio Grande do Sul, que foi vencedora do prêmio Educador Nota 10 em 2019, e a Juliana Rochner, que é do Instituto Federal do Espírito Santo, vencedora e diretora de escola estadual no Espírito Santo também, e vencedora também do prêmio Educador Nota 10 em 2019. Deixem reservado esta data. Na próxima quarta-feira a gente tem um encontro marcado. Obrigado, boa noite e até a próxima quarta-feira.